Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então à nossa meditação devocional de hoje, dia 11/3/2026. Eu gostaria de deixar um versículo em Esdras capítulo 1, verso 2. Nós vamos ler que diz assim, ó: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre o poderio de Deus em despertar o ser humano, ele ser abrangente, né? Deus tem capacidade de chamar a atenção de qualquer ser vivente, em qualquer hora, em qualquer movimento. Quando Deus apareceu para Moisés, ele estava foragido do Egito, no deserto, habitando escondido e cuidando de ovelhas, num exercício totalmente diferente do que ele era antes, totalmente transformado, diferente, melhor dizendo, do que ele fazia, do que ele era, um príncipe, e Deus conhecia ele. De repente, Deus faz uma sarça começar a pegar fogo e não se consumir, e através disso chamou a atenção de Moisés. Quando Moisés se aproxima, Deus começa a falar com ele. Da mesma forma, a gente vê aqui Ciro, um homem que era rei da Pérsia, não era um homem que servia a Deus, não era um homem que acostumava ouvir a lei de Deus, ouvir as instruções de Deus, mas um homem que entendeu o mais profundo da sua humanidade, o mais profundo da sua originalidade, da sua essência de naturalidade. O que que é? É a compreensão da sua existência formada. Ele realmente compreendeu e aceitou que ele foi criado e formado por uma mente que criou todas as coisas, um Deus existente, formador, uma fonte criadora de todas as coisas. E quando ele entende isso, ele diz: O Senhor, Deus dos céus, de toda a formação, me deu todos os reinos da terra. Então, o segredo não é ser apenas uma pessoa que muitos dizem aí por aí fora, religiosa, que vai na igreja todo dia, tradicional, e vai e volta. Temos que ir, temos, porque nós fortalecemos a comunidade que Deus nos escolheu, edificamos a nossa fé, a fé dos irmãos e tudo mais. Porém, aqui fala de que para Deus realmente estar em comunhão com o ser humano, com seus escolhidos, começa, não é só por um lugar, as paredes de um templo, mas é primeiro por aquilo que nós estamos na nossa mente, reconhecendo a natureza da nossa formação, a originalidade da nossa essência e existência. Deus, formador de todas as coisas, me criou. Eu estou debaixo de uma essência de um Deus formador. Eu existo e habito no lugar que Ele fez. E Ele me deu vida e me dá vida todos os segundos e todos os dias por sua graça, por misericórdia. Ciro, rei da Pérsia, não era alguém que servia constantemente, como já foi dito, mas enxergou esse reconhecimento interior. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou, disse ele, de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O segundo processo é que quando alguém reconhece que ele é feito das mãos de Deus e que o Senhor Deus formador é o que governa tudo, incluso a vida do indivíduo que foi criado, ele entra num estado de obediência por gratidão. E quando ele entra no estado de obediência por gratidão, ele se submete a realmente querer agradar a Deus por gratidão. E nisso ele retira aquilo que desagrada a Deus. E ele é confiado o que Deus queira nas suas mãos, porque ele não se orgulha. Veja que Ciro disse: Deus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Deus pôde confiar nas mãos de Ciro para edificar uma casa para ele mesmo, ainda que Ciro não o servia tradicionalmente.
Por que que Deus pôde confiar isso a um homem, né, como digamos que de fora, gentil, alguém que não era tradicional ali na casa de Deus, religioso ou buscando. Por que que Deus confiou? Porque foi um homem humilde, para reconhecer que ele existia por Deus e que ele seguia obedecendo a Deus. Então, mesmo com todos os reinos da terra, ele não disse: é tudo meu, eu não vou fazer nada para ninguém, porque quem é o dono, o Deus, sou eu. Diferente de Faraó, né, que se achava o criador da essência. Este não, ele reconhecia que toda a essência era de Deus, e essa humildade gerou vontade de obediência e gratidão, e essa vontade de realmente obedecer na íntegra gerou a humildade para ser confiado por Deus e Deus encarregar a ele de edificar uma casa em Jerusalém. Outra expressão que nós vemos aqui é que para aquele que reconhece o Senhor, Deus, o Senhor Deus vai pedir que lhe edifique uma casa em Jerusalém. O que significa essa edificação de Jerusalém? Significa o nosso ser, né? Nós somos, em algumas traduções, interpretações bíblicas, como uma cidade para Deus, edificada para Deus, um edifício, uma habitação. Quando começamos a conviver com o Senhor, Ele nos convida a aceitar e deixar Ele edificar nossa vida como uma cidade preferida para Ele. Então, as áreas da nossa vida, do nosso espírito, da nossa emoção, da nossa alma, todas as áreas do nosso viver, os setores de vida material, físico, tudo isso são áreas da nossa cidade que é edificada para Deus. E Ele nos convida a ser humilde e deixar Ele construir em nós o que Ele quer, como Ciro, que o Senhor pôde confiar, edificar uma cidade em Jerusalém. Assim, o Senhor nos convida a deixar Ele edificar a obra que Ele tem na nossa vida conforme a vontade dEle. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.